A santa paz do Senhor para todos. Vamos falar sobre corrupção. Nunca ouvimos falar tanto de corrupção como nos tempos atuais. Todos nós já sentimos os seus efeitos. Quantas injustiças já foram cometidas devido a ela, em que quem possui dinheiro passou para trás outros, obtendo privilégios e benesses a que não tinham direito. É um mal das nossas atuais sociedades. Hoje o mundo vive vergado aos escândalos da corrupção. Por todo o lado não é um problema exclusivo deste ou daquele país. Mas como e quando começou a corrupção? Ela é tão antiga quanto somos nós. Nasceu quando nasceu a humanidade e está enraizada no interior do ser humano. Agora o que necessitamos saber é como é que Deus vê a corrupção. Deus abomina-a. A prova disso está na Bíblia. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 5, 23. E lá diz: ai dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. Atentem bem nas três primeiras palavras. Ai dos que... Isso significa: ai daquele que pratique, quer seja o que corrompa ou que se deixa corromper. Estarão perdidos e não entrarão no reino dos céus. Cabe a todos nós lutarmos contra esse ato abominável aos olhos de Deus. E você, como está fazendo? Está vigiando, combatendo a corrupção? Combater a corrupção não passa apenas por ir para a rua manifestar-se contra os políticos corruptos. Passa, em primeiro lugar, por combatê-la dentro da sua casa, dentro de si próprio. Aí você dirá: mas eu nunca pratiquei nenhum ato de corrupção. Será que não? Já nos tempos antigos, Jesus insurgiu-se contra os sacerdotes que transformavam o templo num mercado. Deus mandou que honrássemos pai e mãe. Honrar pai e mãe significa obediência a eles, mas também implica cuidar do pai e da mãe na sua velhice. Muitos filhos não estão dispostos a cuidar de seus pais. Mesmo alguns que vão à igreja, pregam belas palavras e entoam sentidos louvores de adoração a Jesus, perante seus pais e mães não cumprem o mandamento. Chegam mesmo a dizer, perante uma situação em que basta apenas levá-los ou dar-lhes uma carona até à igreja ou outro lado qualquer, para o não fazerem, dizem, por exemplo: o sol não está quente, vá no sol, vá de pé. Isso é apenas um exemplo. E é abominável aos olhos de Deus. Os nossos antepassados não obedeciam ao mandamento também. Com a complacência dos sacerdotes da época foi lançada uma lei isentando-os de tal obrigação. Nasceu a chamada oferta corbã. O termo significa apenas e só oferta. Mas no caso desta oferta, o seu significado era muito mais vasto. Dizia respeito aos propósitos religiosos, em especial com a lei de Deus. Com a obrigação de honrar o pai e a mãe, intrinsecamente cuidar do pai e da mãe na velhice, filhos menos fiéis, os chamados filhos falcianos, e sacerdotes inescrupulosos, usando de uma falsa piedade, conseguiram contornar a lei desobedecendo-lhe. Através dessa oferta corbã, uma contribuição dada para o templo, os filhos ficavam livres da obrigação. Podia ao pai e à mãe passarem fome, necessidade, sofrerem de solidão e abandono, que isso era legitimado pelos sacerdotes, ao arrecandarem o tributo pago. O que significa essa prática? O mesmo que significa as propinas pagas pelos políticos para obterem favores e benefícios a que não têm direito, ou seja, corrupção. Que fazem os políticos de hoje? Os corruptos contornam a lei, como faziam os sacerdotes e os filhos infiéis, para alimentarem as suas práticas corruptas. Em ambos os casos, desobedecem à lei de Deus. A corrupção, portanto, existe desde que o mundo é mundo. Está muito enraizada no ser humano. Tão enraizada que muitas vezes é imperceptível, agimos corruptamente sem sequer nos apercebermos disso, no dia a dia, nas coisas mais pequenas. Por exemplo, se uma mãe ou um pai, avô, avó, solicitam a ajuda de um filho para desempenhar pequenas tarefas caseiras,
encontrando no seu rebento alguma resistência a colaborar, como agem esses pais e essas mães? Auxiliar nas tarefas domésticas é um dever de todo o agregado familiar. É essencial para o harmonioso decorrer da vida familiar, para a obtenção da felicidade. Todos usufruem dos frutos e rendimentos da família, logo, todos dentro da sua área de atuação devem contribuir. Se a mãe manda ao filho pôr a mesa e este se recusa, se ela deve chamá-lo à atenção e caso a advertência não resolva, o filho insista, a mãe, o pai, avô, avó, devem aplicar medidas corretivas que podem passar pelo retirar do celular ou não deixarem ver o filho a televisão, por exemplo. Será que é isso que os pais fazem? Na maioria dos casos, não. Eles vão procurar a via mais fácil de tentar resolver o problema sem terem de se aborrecer. Como? Muito simples. Vão tentar convencer o filho dizendo: se fizeres o que a mãe te pede, eu dou-te isto ou aquilo. Com isso, o que acaba por fazer o pai, a mãe, o avô ou a avó? Nada mais, nada menos que aquilo que fazem os políticos que eles tanto criticam, que vão para a rua se manifestar contra eles. Procuram corromper os filhos sem se darem conta de que o estão a fazer. Não há outra forma de colocar a questão, é corrupção. Pior, estão a mostrar aos filhos que é lícito oferecer pequenas benesses para que eles façam algo que mais não é que o cumprir da sua obrigação. Depois, os filhos, primeiro na escola, quando encontrarem uma contrariedade, vão procurar contornar as situações e, através de incentivos ilícitos, obter o que pretendem. Por exemplo, vão dizer ao colega: olha, eu não quero fazer o trabalho de casa, ou não posso, ou outra desculpa. Dou-te isto ou aquilo e tu fazes por mim. Depois de estar criado o hábito, ao longo da vida, vão continuar a agir da mesma forma. Um dia, se chegarem a uma posição de chefia ou com poder de decisão em qualquer empresa, vão pagar propina para obterem contratos. O combate à corrupção passa por se criarem leis duras e pela ação eficaz das autoridades. Mas não basta. Acima de tudo, passa pela palavra de Deus, pela educação, pelo mudar das mentalidades, pelo respeito aos mais elementares princípios da honra. Se está a tentar que o seu filho cumpra as suas obrigações através de incentivos, você está a praticar o ato da corrupção, um ato abominável aos olhos de Deus. Agora, se o seu filho cumpriu a tarefa com esmero, se esforçou, sem que lhe tenha prometido nada, sem agir corruptamente, mas você viu o seu esforço, resolveu recompensá-lo de forma alguma, Deus nada tem a opor, pelo contrário. Irá se alegrar ao ver que o seu filho é obediente, dedicado e você é justo, ao recompensá-lo pelo esforço, sem que isso seja um hábito. Recompensa não é corrupção, mas há que saber distinguir as coisas. Não podemos esquecer que temos de estar permanentemente vigilantes, começando por combater a corrupção dentro de nós próprios. A paz do Senhor, um bom dia para todos.